Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe neste dia, quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Hoje eu quero falar de um assunto conhecido já dos irmãos, mas poucas vezes analisado. Trata-se do ecumenismo. Vocês sabem o que é ecumenismo? Ecumenismo é uma palavra que mostra a união das igrejas. É a intenção de que haja uma união das igrejas cristãs. Então, você já ouviu falar de culto ecumênico? É um culto onde várias religiões cristãs estão unidas para praticar um culto de adoração a Deus, um culto de ação de graças. Esse é o ecumenismo, que visa juntar todas as igrejas cristãs. Então nós vemos aqui na palavra o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15, pelo menos, a gente lê assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, além deste que já foi colocado, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base sólida e inabalável da nossa fé, do nosso conhecimento de Deus, da nossa vida espiritual. É Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. É só Jesus Cristo. E sobre Jesus, e a palavra diz, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, quem coloca Jesus como fundamento da sua fé, da sua vida espiritual, é Jesus. E vai construindo a sua vida espiritual sobre este fundamento, fazendo a vontade de Jesus. Quanto mais perfeita a nossa vida perante Jesus, nosso edifício vai ser de ouro, ou de prata, ou de pedras preciosas. Vindo o fogo, vindo a luta, vindo a tribulação, o sofrimento, aquela construção não é destruída, ela é mantida porque nós construímos segundo a palavra de Deus, segundo a nossa fé e a nossa obediência a Jesus Cristo. Mas se sobre esse fundamento a pessoa constrói um edifício de palha, de madeira, de feno, que são coisas inconstantes, que não suportam a luta, não suportam a tribulação, vai ser destruído. Mas, voltando aqui ao nosso tema de hoje, o ecumenismo, só pelo fato, veja o que Deus nos mostra, só pelo fato de existir este ecumenismo, este desejo de união das igrejas, parece a princípio uma coisa boa, parece a princípio, sim, devemos ser unidos, somos todos cristãos, todos amamos a Jesus Cristo, queremos fazer a sua santa e bendita vontade, mas só pelo fato de dizermos que é necessário ter o ecumenismo, já está declarado que as igrejas não estão unidas. Cada um vive diferente do outro e não se importa com o outro e não quer saber do outro. Apenas fica apontando e indicando, aquele lá está errado, nós estamos certos. Quantos pastores eu vejo dizendo que existem pastores que pregam errado, pastores que desviam as ovelhas, pastores que vão segundo o seu entendimento, amontoarão para si doutores segundo suas próprias concupiscências. Ora, isso é profecia. Isso não é uma coisa que nós podemos evitar no geral o que vai acontecer. Posso evitar na minha vida, e você tem que evitar na sua. Mas cada um vai dar conta de si. Eu tenho que entender, você tem que entender, querido irmão, querida irmã, que cada um vai dar conta de si. Não existe igreja sobre a face da terra que seja perfeita. Não existe uma igreja que faça total e completamente a vontade do Senhor. Porque hoje em dia, para existir uma igreja, primeiramente você tem que ser registrado, tem que existir uma pessoa jurídica, por aí já começa tudo errado.
Então nós temos que saber que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo está revelado aqui. Nós já mostramos isso, o Senhor já nos mostrou. Tudo está revelado aqui, não tem mistério que não esteja revelado. Nós é que não fomos revelados ainda. Nós temos que ter paciência, ficar em oração, porque tudo virá a seu tempo. E hoje nós vemos a igreja em crescimento. As pessoas estão sempre olhando para a igreja, como a igreja fosse o título aonde ela está se reunindo, igreja do Santo Sepulcro, igreja do Monte Maravilhoso, igreja da cura da fé. Isso não é igreja, igreja são pessoas. Pessoas que formam o corpo de Cristo, pessoas escolhidas, porque aqui nós temos duas coisas para fazer na vida, escolhemos uma, ou nós fazemos a vontade de Deus ou não fazemos a vontade de Deus, não importa a igreja que você está numa igreja que aceita o homossexualismo, mas você vê que o homossexualismo é contrário à palavra de Deus, e até o pastor é homossexual, e você vai dizer o quê? Eu vou continuar nessa igreja porque eu sou dessa igreja, meu pai é dessa igreja, minha mãe é dessa igreja, eu nasci nessa igreja, e eu vou continuar nessa igreja. Mas você está vendo que até aquele que está na tua frente é cego, não está enxergando o próprio pecado, não está reconhecendo. Como que uma pessoa pode ser usada por Deus para dirigir um rebanho? Um cego guiando outro cego, cairão ambos no abismo. Mas é você que tem que ver isso, não tenho eu que ficar falando aqui, olha, o teu pastor é isso, o teu ministério é aquilo, você precisa tomar cuidado, uma igreja vende outra, uma igreja compra outra e as pessoas não se dão conta. Eu não tenho que ficar acusando ninguém, eu tenho que vir aqui falar da palavra de Deus, e você tem que ouvir e obedecer Jesus Cristo. Aqui não fico mais. Por quê? Porque o ministério está totalmente desviado. Quando eu estava na igreja católica e eu entendi que Deus não se agradava de que nos dobrássemos às imagens, e eu, todo cheio de amor pelos irmãos, preocupado com os caminhos da igreja, fui conversar com os ministros da Eucaristia, pensava em enviar uma carta ao Papa para avisá-lo do que estava acontecendo. Olha a minha ingenuidade. É claro que o líder da igreja sabe o que ele está fazendo, e ele faz o que ele quer, ninguém manda nele, ele é o líder. O pastor, ele indica, ele transmite a palavra de Deus, ele fala o que ele tem no coração e o que ele quer que seja feito. Por isso que nós temos que olhar para os pastores e ver a obra de cada um. Por isso que você tem que vigiar, porque nós fomos colocados no mundo como ovelhas no meio de lobos. Nós estamos neste mundo que não nos pertence. Nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, mas quem é deste mundo não tem dó, não tem piedade do rebanho. Se puder destruir, destrói, se puder matar, mata, não porque tem ódio de Deus, não é nada disso, é porque quer viver esse mundo, e se para viver esse mundo precisa fazer a vontade de Satanás, eles fazem. Então, querido irmão, querida irmã, a tua base, não importa a igreja que você esteja, porque se for uma igreja cristã, a igreja cristã tem por base Cristo, porque senão não é uma igreja cristã. E se tem por base Cristo, nós estamos firmados na palavra de Cristo que está registrada no Novo Testamento, não é lá em Moisés, não, nós não somos lá judeus, nós não somos hebreus, nós não somos da lei, nós somos de Cristo. Então, se você tem esta base sólida, que é o sacrifício remidor de nosso Senhor Jesus Cristo, que aperfeiçoou até aquilo que a lei não aperfeiçoava, que perdoou os pecados que a lei apenas encobria. Então nós estamos no que é perfeito, Jesus Cristo, e nós estamos em Jesus. Não é possível existir ecumenismo, não é possível existir união de igrejas. Vai existir união de salvos, união de pessoas sinceras, união de pessoas honestas que querem verdadeiramente servir a Deus. E isso tem que existir. Se você fecha o teu coração para o teu irmão, que você sente comunhão no Espírito Santo, mas ele é de outra igreja, ela é de outra igreja, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso trazer esse irmão para a minha igreja, e o irmão lá está pensando assim, eu preciso levar ele para a igreja minha, um querendo levar o outro para a igreja do outro, e ninguém está pensando em Jesus. Nós já somos de Jesus. Você não precisa me ganhar, eu já sou de Jesus e faço segundo a minha vontade, ou seja, a vontade que Deus colocou no meu coração, não vou mudar.
E você também não vai mudar, mas o que impede que nós tenhamos comunhão? Sabe o que impede? A igreja. Isso que o homem construiu. A ponto de pastores proibirem que você vá fazer visita em outra congregação. A ponto de pastores excluírem quem está aceitando o entendimento daquela outra igreja que não está unida conosco, tem que excluir essa pessoa. Ou a ponto da igreja tomar atitudes porque esta pessoa está denegrindo a imagem da igreja. Não está denegrindo a imagem de Jesus, está denegrindo a imagem da igreja. A preocupação é a igreja. Aonde você está? Você serve a quem? Qual é a base que você colocou? A base é Jesus Cristo ou a base é um nome colocado por um homem, igreja tal? Essa é a sua base, a igreja tal? Ou é Jesus Cristo é a minha base? A sua base é Jesus Cristo? Ele diz assim, amar a todos como a si próprio. Ame o teu próprio. Amar o teu próprio é você amar a mim, aos outros, como se fôssemos verdadeiros irmãos. Sem fazer acepção de pessoas. Sem colocar barreiras. Sem colocar condições. Incondicionalmente. O Senhor Jesus Cristo não perguntou se nós queríamos ser amados por Ele ou não. Ele simplesmente se entregou por amor por todos nós. E nós devemos fazer o que Ele fez. Então, ninguém pode pôr outro fundamento. Qual é o fundamento que estão colocando para você servir a Deus? A doutrina da igreja? Você caiu da fé. Você não está firmado na rocha inabalável. A hora que vier o fogo, a tribulação, tudo que você construiu não foi de ouro, não foi de prata, não foi de pedras preciosas. Ainda que você tenha até tido condições de fazer isso, mas você construiu numa base muito fraca, muito frouxa, que vai ser destruída. Mas se você construiu sobre Jesus, se você construiu sobre Jesus com amor, com carinho, com sinceridade, não permitindo a interferência do homem, não permitindo a interferência da carne, não permitindo a interferência de Satanás, você construiu sobre Jesus, a tua vida é sobre Jesus, tudo que você faz, o que você fala é para obedecer Jesus. Jesus nunca disse para fazer acepção de pessoas e nunca disse para virar as costas a alguém. Deu até um exemplo, nós chamamos do bom samaritano, o sacerdote viu a pessoa caída lá, o sacerdote virou as costas, foi embora. O outro rico e que tinha condições de ajudar, e escriba e tudo mais, conhecedor, virou as costas também. Mas um desconhecido foi lá e ajudou, e levou, e socorreu, e pagou as despesas, e se precisar mais, pode ajudar essa pessoa, depois eu venho e pago, complemento o que falta. Não era da sua raça, não era da sua igreja, não era da sua parentela, não era da sua cidade, era um desconhecido, um estranho, mas sentiu amor por ele. E aqueles que estão ao teu redor, conhecidos, vivos, te amam, mas você considera todos perdidos porque não são da tua igreja. Você não colocou Jesus como base. São de Cristo, meu irmão, são de Cristo, minha irmã. Não despreze aqueles por quem Jesus Cristo morreu. Não despreze aqueles que Jesus Cristo santificou com seu sangue. Não julgue comum ou imundo aquilo que Deus santificou para si. Quem é você para julgar um ou para julgar outro? Quem é você que não sabe se viverá amanhã, se estará com vida no dia de amanhã? Aprenda a servir a Deus, aprenda a obedecer a Deus, aprenda a falar a verdade de Deus, porque quem coloca como base é Jesus Cristo, ainda que o seu edifício seja de palha e de madeira e de feno, vindo fogo, o edifício será construído, mas a pessoa será salva, ainda que como pelo fogo. Ninguém perderá a salvação se estiver firmado em Jesus Cristo. Que assim seja na tua vida. Não vamos unir igrejas jamais, vamos unir pessoas, vamos unir corações, vamos unir a nossa fé, vamos nos unir na verdade que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto no teu coração e saia desde já, desde hoje, louvando ao Senhor e vendo na face do teu irmão um servo também de Jesus Cristo, alguém que assim como você ama profundamente a Jesus. E ore por aqueles que ficam julgando segundo a aparência, julgando por causa dos nomes de títulos de igrejas que perecerão e nenhum sobreviverá, mas apenas o nome de Jesus Cristo que é acima de todos os nomes. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém, aleluia.